E aí galera do meu Brasil, tá saindo mais um vídeo do forno aqui no canal. E esse vídeo é sobre um dos filmes mais complexos e polêmicos do ano. Sim, a mãezona, mãezoca de todo mundo, Mother. Esse é um filme dirigido pelo Darren Aronofsky e conta com um time de peso. Tem Michelle Pfeiffer, tem Ed Harris, tem Javier Bardem e tem Jennifer Lawrence. E o filme conta a história de uma jovem mãe, que é a Jennifer Lawrence, que se casa com um poeta mais velho com bloqueio criativo, o Javier Bardem. Juntos eles vão morar numa casa isolada, mas depois que eles começam a receber visitas de desconhecidos, várias coisas estranhas e absurdas começam a acontecer. Ok, a sinopse do filme parece ser muito simples e parece com milhões de outros filmes que estão por aí, mas quando você vê o filme eu tenho certeza que você vai ver que é totalmente diferente do que você achava que era. Não é fácil falar sobre esse filme definitivamente, porque ele não é pra qualquer pessoa. Ele é um filme muito complexo e muito cheio de entrelinhas. As pessoas precisam estar realmente atentas pra interpretar. E esse é um dos grandes problemas do filme, porque ele é muito cheio de interpretação. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam esse filme. Isso porque ele não é um filme que tá na superfície. Ou seja, a história dele é muito cheia de simbolismos sobre a sociedade e a religião. É importante que você saiba que ele foi livremente inspirado na religião judaico-cristã e na Bíblia. Ou seja, como o roteiro se apresenta e como os personagens se apresentam estão fortemente ligados à narrativa bíblica. Gente, só pessoas inteligentes entenderiam isso. E eu entendi. Ou seja, o filme é um resumo do Gênesis até o Apocalipse. O filme está cheio de alegorias à religião judaico-cristã, mas também mistura diversos elementos de outras mitologias. E isso fica muito claro na forma como os personagens são construídos. Nenhum dos personagens tem nome. Eles são acreditados apenas como mãe, ele, homem e mulher. Vamos começar pelo personagem do Javier Bardem, que se chama Ele. Ele representa o Deus no filme, ele representa o Criador. Ele é o dono da casa e o dono do paraíso. Ele criou aquilo, ele criou a casa, ele criou aquele ambiente. Já a Jennifer Lawrence, ela representa a mãe, ela representa a cuidadora daquele lugar, ela representa a pessoa que vai manter aquele lugar. Ou seja, ela tem que tornar aquele lugar um paraíso. E esse paraíso é a casa, ou seja, o Jardim do Éden. E a personagem da Jennifer Lawrence não pode sair da casa. Ela tá presa naquele ambiente, ela tá presa naquele lugar, o que possivelmente representa a mãe natureza. Ela precisa manter aquele lugar, ela precisa restaurar aquele lugar, mas não pode sair dali. Ela tá presa na própria condição dela enquanto mãe natureza. E como o próprio título do filme sugere, o filme é totalmente focado na jornada dessa mãe, ou seja, na personagem da Jennifer Lawrence, que carrega o filme nas costas. Na verdade, ela carrega o filme no rosto. Isso porque as lentes do Darren estão completamente obcecadas pelo rosto da personagem, fazendo com que a emoção transpareça mais e dê uma ideia de sufocamento. E poucos são os momentos que a câmera dá uma respirada para Jennifer Lawrence. Para você ter uma ideia, ela só não aparece no início, na primeira cena e na última cena do filme. E o casal que aparece no filme, eles são convidados para ficarem na casa pelo personagem do Javier Bardem, que representa Deus. Esse casal que foi convidado, eles não podem sair, por mais que a mãe queira que eles vão embora. Isso porque eles representam Adão e Eva, que convivem ali naquele ambiente que é o paraíso, o Jardim do Éden. Mas logo que eles ficam ali na casa, eles são alertados pela mãe para não irem para o escritório de Deus. Isso porque ela tem um cristal que ele representa toda a criação do Javier Bardem, ou seja, ele é uma inspiração para ele, mas mesmo com o alerta da mãe para eles não irem ao escritório, eles vão lá e desobedecem essa ordem e acabam quebrando o cristal, que pode representar o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é explicitado na Bíblia. What have you done? I'm so sorry. We're both sorry. I was telling her the story. It just fell out of my hand. We'll search and find We can another pay one, for I a promise. new one. E depois desse acontecimento, várias coisas estranhas começam a acontecer na casa. O filme, ele é a poesia que existe por trás da Bíblia, ou seja, ele é um resumo de tudo aquilo que a gente poderia retirar da Bíblia, mas ele, na verdade, é a interpretação do Aronofsky e a visão dele sobre como seria a criação do homem. O filme, ele vai muito além porque ele critica ainda a forma como a gente lida com o fanatismo religioso e com os simbolismos que existem por trás da religião, ou seja, como a gente também idolatra os nossos ídolos, a fama por trás de tudo isso.
complexo. Ele é uma mistura de todos os sintomas que a gente tem na sociedade e que a gente vê hoje em dia, ou seja, sobre guerra, sobre intolerância religiosa e sobre fanatismo religioso. Mas o que fica claro ainda no filme é o papel da mulher na sociedade e como ela ainda é subjugada pelo homem e pelo seu criador, ou seja, sobre aquele que ainda detém um poder sobre ela. E isso fica muito claro no papel da Jennifer Lawrence enquanto mãe. O papel da mãe na nossa sociedade ainda é visto dessa forma como a mantedora daquele lugar, ou seja, da casa. Então a gente ainda vê a mãe como a dona do lar. O pai tem que trabalhar, os filhos têm que ir para a escola e a mãe ainda tem que cuidar daquele templo que é um templo para a família. O personagem da Jennifer Lawrence, ela é sempre muito subjugada pelo Javier Bardem, ou seja, eles não conversam muito sobre as coisas, eles inclusive não conversam sobre o fato de ter filho, da escolha de ter o filho. E ela tá sempre precisando provar coisas para ele, precisando fazer a melhor comida para ele, precisando manter a casa da melhor forma possível. E ele não reconhece isso, na verdade, ele praticamente não tá nem aí para ela durante todo o filme. E isso faz parecer como se o problema fosse sempre da mulher e o homem pudesse fazer o que ele quiser. Por mais que ela tente agradar ele e conquistar ele de todas as formas, isso nunca parece ser o suficiente. E o filme ele é muito complexo, ou seja, você precisa realmente assistir e tirar uma interpretação disso, porque existem milhões de interpretações, mas a base do filme ainda é a Bíblia. E isso foi confirmado pelo próprio Aronofsky. Só que o filme ele é um pano de fundo para tantas interpretações e tantas coisas sobre o que a gente vive hoje em dia. E a moral da história é principalmente sobre o ser humano e o quanto ele é capaz de ser horrível e egoísta ao ponto de destruir seu próprio lar, ou seja, aquilo que lhe foi dado, e mesmo assim ainda continuar com isso, mesmo sabendo que é errado. Na verdade, é um filme que pode falar sobre tudo, dependendo do encaixe, como você vai entender ele. Ou seja, ele é um filme muito atual e vai continuar sendo atual por muito tempo, porque ele é um filme que trata sobre a nossa sociedade, e a nossa sociedade é ruim. Ou seja, não tem como você sair do filme, ter visto o filme e não ter tirado nenhuma conclusão disso, porque o filme ele é muito pesado e muito reflexivo. Ou seja, a cada minuto do filme você vai estar pensando sobre o que vai acontecer e sobre o que isso representa. Mas o filme ele é realmente brilhante, ele é um dos melhores filmes do ano, na minha opinião, e eu acho que ele é um filme tão complexo que ele realmente merecia um maior destaque nas premiações e em vários outros festivais. Ele é um filme que vai te tirar da inércia, ele vai te tirar do sofá, ele vai te tirar da sua zona de conforto, ou seja, ele vai te fazer pensar de alguma forma. E isso é muito bom, porque vai te levar a uma reflexão sobre a sua própria condição enquanto ser humano. E eu acho que foi brilhante a forma como o Darren Aronofsky usou a Bíblia para retratar tudo isso, ou seja, uma coisa tão comum que tá na vida de todo mundo, que representa o cotidiano de todo mundo, mas que poucas pessoas realmente tiram proveito daquilo para refletir. E uma das coisas que poucas pessoas sabem sobre o filme é que ele se chamaria o sexto dia. Isso porque foi no sexto dia que Deus criou o homem e os outros seres vivos da Terra. E a Jennifer Lawrence, ela se entregou tanto ao papel, ela se dedicou tanto a esse papel, que ela teve hiperventilação e quebrou uma costela durante as filmagens. E outra curiosidade sobre o filme é que ele não tem trilha sonora nenhuma. Os únicos elementos sonoros que você vai escutar são os efeitos da casa, o ranger das portas, o ranger do piso. São todos elementos que já existem ali na casa, mas não existe nenhuma trilha sonora que acompanhe o filme. E é isso, gente. O filme realmente traz uma mensagem muito boa e também traz uma reflexão. Então eu acho que cada pessoa tem que ver o filme e tem que tirar uma reflexão sobre isso, tirar uma interpretação. Até porque é um filme muito aberto e eu acho que cada um tem sua opinião sobre o que é isso, o que é aquilo dentro do filme. E depois que você fizer essa reflexão, volta aqui com a gente, comenta aqui no canal. E você que ainda não viu, corre pra ver Mother. E depois volta aqui também, se inscreve no canal e comenta, hein?